Eu tenho recebido muitas perguntas, agradeço a quantidade enorme de perguntas e estou respondendo aos poucos. Uma das perguntas que me fizeram, eu vou responder até já. Por que muitas pessoas que são ateias são muito ricas e andam, só têm alegria, não têm sofrimento, e outras pessoas que são devotas de Nossa Senhora e dos Santos Anjos, às vezes sofrem e não têm alguma consolação? Eu respondo: não é possível que a pessoa tenha sido má a vida inteira. Alguma coisa de boa ela fez. E para que não se diga que Deus é injusto, no dia do julgamento, mandar essa pessoa para o inferno sem recompensar o bem, algum pouco bem que ela tem feito, então ele recompensa nesta terra, para que a pessoa seja recompensado e quando morrer já pagou todo o bem que ele fez, então irá para o inferno. Deus aí não será injusto, porque deu para ele o benefício dos bens que ele fez. Já o devoto de Nossa Senhora, o devoto de São Miguel, dos Santos Anjos, aquele que anda na linha, na justiça, este sofre muitas vezes para pagar pelos pecados que tem, porque também seria injusto da parte de Deus dar o céu para essas pessoas com dívida para ela pagar. Então Deus faz com que sofram na terra, para depois, quando chegar no céu, está quitada a obrigação e Deus só dá a recompensa para ela e o céu que tanto merece. Mas vão me perguntar, mas não tem um purgatório para isso? Sim, é verdade, tem um purgatório. No entanto, um sacrifício aqui nesta terra vale 1000 vezes mais do que um sacrifício no purgatório. Porque o sacrifício nesta terra tem um mérito enorme. E no purgatório nós sofremos porque não queremos, mas somos jogados lá no purgatório para sofrer pelos nossos pecados. E aqui na terra muitas vezes o sacrifício é voluntário. Então é por isso que está explicado que alguns são representeados nesta terra e outros não. Além das perguntas, eu tenho recebido inúmeros pedidos de orações de pessoas que têm parentes doentes, ou a própria pessoa é doente, né? Ou acabou tendo algum infortúnio, e me pedem muitas orações. Eu vou rezando e vou colocando no livro de intenções que tal pessoa pediu tal coisa, tal outra coisa, e vou colocando. Porque quem entra para a capitania, não só ela é beneficiada pelas orações, mas é por ela e por todas as suas intenções. Portanto, está dentro da capitania rezar pela pessoa que é inscrita e pelas suas intenções também. Mas eu gostaria de fazer esse vídeo de hoje, já que nós nos aproximamos da Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, que é daqui 2 dias, eu queria dizer o seguinte: para que as pessoas não sofressem e olhassem o sacrifício de uma outra forma, que acreditassem, tivessem fé, que rezassem e pedissem a Deus que sejam perdoados os pecados e também, né, que lhe dê forças para suportar tudo isso. Porque às vezes a pessoa está sofrendo por algum parente, né, ou por um desígnio de Deus, vai saber lá o que Deus pretende, né, com o sacrifício. Então eu dedico este vídeo para todas as pessoas que sofrem, para que tenham fé e esperança. E há também aos que não se sentem consolados, que procuram consolação e não encontram. Hoje a depressão é um mal muito grande e é preciso que a pessoa combata a depressão e que sinta a consolação e a alegria ao ter o anjo da guarda do seu lado e Deus do seu lado. Então muitos têm me pedido oração. E eu estou mostrando nesse vídeo como é que os santos anjos agem nesta terra, inclusive ajudando os homens. É preciso que se peça muito ajuda dos santos anjos. Muitas vezes nós não temos pessoas para nos ajudar, mas os santos anjos estão sempre ao nosso lado. E eles nos ajudarão sempre, porque foram designados por Deus, para isso. Não é? Então, Deus não nos pede só que lutemos contra o mal, mas que rezemos e fazemos sacrifício pela salvação da humanidade. E os anjos vão nos ajudar nessa missão terrível.
Bom, eu escolhi Santa Gemma Galgani para mostrar que o sofrimento é muito suavizado quando a gente tem um anjo da guarda e pede para ele nos ajudar. Mas como é que eu conheci Santa Gemma Galgani? Quando eu era muito jovem, eu tinha por volta de meus 16 anos, eu conheci uma senhora, sem querer acabei conhecendo ela, que ela era da Ordem Terceira do Carmo. E, por incrível que pareça, ela morava perto da minha casa. Então eu fui convidado a visitá-la, fui lá, me apresentei, toquei a campainha, me identifiquei quem eu era. Aí ela já sabia que eu ia visitá-la por causa da irmã dela que tinha me avisado, né? Ela era uma senhora de idade. E ela me recebeu na sua casa me contando sobre a Ordem Terceira do Carmo, etc. E me deu até um presente muito bonito, o pequeno ofício da Ordem Carmelitana, o breviário da Ordem Carmelitana, que durante muito tempo da minha vida eu rezei. É comprido, né? O ofício é muito comprido, tem muitas orações, mas eu rezei, né? Porque achei interessante a reza do ofício, eu era pequeno, tinha tempo, então eu rezava, né, essas orações. E também ela me deu 2 livrinhos que ela tinha dos padres passionistas. Já naquela época, quando eu tinha 16 anos, esses livrinhos eram maravilhosos. Eu peguei esses livrinhos e dei uma olhadinha nos livrinhos, né? Achei muito interessante. E esse é um dos livrinhos. Chama-se O Calvário. Ele tinha muitas informações interessantes sobre o carnaval, sobre que o católico ele não deve ir para o carnaval por causa das imoralidades que tem, por causa das músicas que nem sempre são boas, né? Muitas vezes carregadas de palavrão. Então eu gostei muito desse livrinho. E esse outro também, chamado O Calvário, era dos padres passionistas. Aí eu gostei tanto dos livrinhos que eu quis saber que ordem religiosa era essa, dos passionistas. E eu acabei entendendo depois que eles pregam o Evangelho através da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, por isso passionistas, né? É muito interessante e eu gostei demais. E acabei ficando assim muito curioso em saber sobre a ordem dos passionistas, né? Bom, vamos lá então dar o exemplo de Santa Gemma Galgani, que a gente precisa ter, e Jesus Cristo também, que muitas pessoas sofrem tanto, que é preciso ter um pouco de fé e ajuda dos santos anjos. Quando se abre a Sagrada Escritura nas Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, tem um escrito assim: Ó vós todos que passais pelo caminho, parai e vede se há dor semelhante à minha dor. Seria uma frase que Jesus Cristo iria dizer pregado à cruz. O profeta Jeremias preveu isso, né? Mas cabe a Jesus Cristo, né? Ele pregado na cruz e as pessoas passando em volta. E ele diria, né? Ó vós todos que passais pelo caminho, parai e vede se há dor semelhante à minha dor. Ora, muitas pessoas sofrem muito com doença e tudo mais, mas Jesus Cristo sofreu muito mais. E por nós não escolhemos sofrer. Nós ficamos doentes porque aconteceu de ficar doente. Jesus Cristo não, ele optou sofrer por nós. Então, é uma coisa tremenda, isso é terrível, né? Os passionistas pregando Jesus Cristo crucificado, certamente tem muito êxito em seu apostolado. Vale a pena dizer um pouco, alguma coisa sobre Santa Gemma Galgani. Se existe alguém que sofreu muito também, essa foi Santa Gemma Galgani, que era uma católica, né? Que eu vou lhe dizer já sobre ela, e espero que possamos compreender um pouco sobre o sofrimento e nos consolar um pouco com os nossos sofrimentos. Bom, a família de Santa Gemma Galgani era muito ligada aos padres passionistas. E ela sempre, toda a família, até um dos irmãos dela, ia ser padre passionista.
Ela nasceu em 1878 em Camigliano, perto de Lucca, na Toscana. Ela teve uma formação maravilhosa pela mãe, que ela gostava demais da mãe dela, catolicíssima. Mas Deus a preparava para grandes sacrifícios. E pediu: esses sacrifícios, Santa Gema, eu vos peço pela conversão dos pecadores. A exemplo de Jesus Cristo, que sofreu por nós também. Vamos lá, em rápidas palavras. Começaram os sacrifícios de Santa Gema Galgani. Ela amava demais a sua mãe. E ela teve uma vida muito piedosa, a mãe dela, né? E Deus escolheu ela para sofrer pelos pecadores, pela salvação das almas. Com 7 anos de idade, uma criança ainda, a mãe falece. Cruel, terrível. Com o falecimento da mãe, o pai não tinha como cuidar muito dos filhos, porque o pai trabalhava. Então ele entregou ela ao colégio de Santa Zita, onde ela aprendeu muita coisa sobre a paixão de Jesus Cristo, porque lá era dos padres passionistas. Então, vê a ligação dela com a paixão de Jesus Cristo. Quando tinha 16 anos, em 1894, morre seu irmão Gino. E ele tinha 18 anos na época, novíssimo, e ele estava se preparando para ser padre passionista. Outra dor tremenda. Em 1897, aos 19 anos, uma nova prova. Seu pai morre de câncer na garganta. Ou seja, órfão de pai, órfão de mãe, sem irmão. Tinha outros irmãos, mas ela gostava muito, disse que ia ser padre. Ela ficou numa situação tremenda. E como o pai tinha uma empresa, com o falecimento do pai, os gestores da época começaram a tomar conta da empresa. E eles administraram muito mal a empresa do pai. E veio a falir. Então veja só, olha, sem pai, sem mãe, sem dinheiro. A família ficava na mais extrema miséria. Porém, Deus deu para ela uma graça muito especial. Qual foi? O seu anjo da guarda aparecia sempre para ela, para lhe consolar. Foi uma graça especialíssima. E ela rezava o Santo Ofício, né, o breviário também, junto com o seu anjo da guarda. Rezava o ofício e também o terço. E o anjo da guarda lhe trazia conselhos. Gema, faça isso, Gema, faça aquilo. E ele preparava ela para grandes e terríveis e piores sacrifícios. Deus queria que ela sofresse pelos pecadores, pela sua conversão. Aos 20 anos, ela teve uma doença, uma grave enfermidade, que manteve ela entre a vida e a morte. Mais ou menos por 1 ano e meio durou essa doença. Ela teve um problema na coluna que a deixou paralítica, de ambas as pernas. Olha que coisa terrível, hein? 1 ano depois disso, uma forte dor de cabeça, insuportável. Ela direto essa dor de cabeça. E seu estado de saúde era tão grave que os médicos, dando-lhes remédio, viram que os remédios não faziam efeito. Então, sem pai, sem mãe, sem dinheiro, jogada num canto, né? Ela não podia mais pagar o colégio, uma família adotou ela para cuidar dela, na cadeira de roda porque não podia andar, com forte dor de cabeça, que não parava nunca. Olha, gente, vai vendo o sofrimento terrível. Em todo esse tempo, o Santo Anjo da Guarda estava lá para tentar salvá-la, para tentar ajudá-la, em todo esse tempo. E ela jamais deixou de ter contato com o Santo Anjo da Guarda dela, que sempre a ajudava. Bom, aí o padre Germano, que era passionista também, era o seu diretor espiritual. Ele acompanhava todos esses sacrifícios de Santa Gema e ele sabia que o Anjo da Guarda aparecia para ela. E em 23 de fevereiro de 1899, Gema fez um voto, que se ela fosse curada por Deus, ela ia ser religiosa passionista, ela ia entrar na ordem segunda das mulheres passionistas.
E após fazer uma novena ao Sagrado Coração de Jesus, milagrosamente ela foi curada. E aí ela falou, bom, se eu fui curada, é um milagre de Jesus, vou ser passionista. Mais um sacrifício para ela. Ela foi recusada. As passionistas não a aceitaram na ordem religiosa, mas ela insistia. Então deixaram ela entrar na ordem terceira, que é a ordem dos leigos, onde ela não ia ter a vida de uma freira religiosa, mas ia ter uma vida de leiga comum. Bom, alguns meses depois, Jesus Cristo lhe apareceu. Está vendo a foto aí? Ela vendo Jesus Cristo. E Jesus Cristo apareceu para ela com o sangue transbordando de todas as suas chagas. As chagas brotavam sangue e ela ficou impressionadíssima. Até que essa visão fez ela cair no chão desmaiada. Bom, o que acontece? Ela caiu no chão, não podia andar, estava de cadeira de roda, ela tinha outros problemas que foram curados, mas estava com outros problemas que ainda tinha ficado, e com a ajuda do anjo da guarda, o anjo da guarda apareceu e conseguiu levantá-la e colocá-la sentada na cama. Foi por intermédio do anjo da guarda. Isso se repetia toda semana. O que era toda semana? Eu esqueci de dizer. É que quando abriram a mão dela, ela tinha recebido as chagas de Jesus Cristo. Quer dizer, de todo esse sacrifício que ela já teve, ainda Jesus Cristo quis dar as chagas dele para ela. Não é? Veja só como tem gente que sofre mais do que a gente. E toda semana as chagas fechavam e se abriam. Fechavam e se abriam, ficando apenas as cicatrizes. Não bastasse isso, a pior dor vinha agora. Que é, sabe qual é? O desprezo. Muita gente fala, ah, Gema, você é orgulhosa, você fala isso porque quer ser chamada a atenção, você quer se mostrar, dizer que é santa. É mentira que o anjo da guarda te aparece. É você que fez essas chagas da sua mão. Imagina se isso é possível, né? Você que fez isso, você é orgulhosa. Então desprezavam ela e jogavam ela lá embaixo sempre. Bom, o que acontece? A família Giannini, que foi a família que tinha adotado ela, né, porque ela não tinha onde morar, ela não sabia, então todas as noites a família Giannini se reunia para rezar o terço. E ela queria rezar junto com a família. Então, o que acontece? Ela rezava junto com a família, mas sempre, até na família Giannini, tinha gente que desconfiava dela, achava que era mentira, que o anjo da guarda aparecia para ela e tudo, né? Até que um dia, ela era muito bondosa com todo mundo, sempre, nunca se queixou na vida pelos sofrimentos, nunca falou, ai, eu tô dodói, nunca falou isso. Sempre sorria, tinha no rosto felicidade, mas todo mundo estava vendo os sacrifícios que essa mulher passou. Coisa cruel. E o anjo da guarda sempre consolando ela, né? Bom, é claro que a atitude dela ser bondosa, a atitude dela ser assim, muito boa com todo mundo, rezar sempre e fazer o bem, muita gente também se convertia quando via ela, né? Fazendo todo esse sacrifício. E claro que isso aí despertaria o ódio infernal. Então, um dia, o demônio apareceu para ela em forma de cachorro raivoso. Um cão, mordendo ela de todo o corpo dela inteirinho, jogava ela no chão, arrastava ela, e ela gritando, porque realmente aí doía. E a pessoa queria abrir a porta do quarto dela, de repente via ela toda mordida. E por que aconteceu? O que aconteceu? Ela falou, o demônio transformado em cachorro, em cão, apareceu aqui e me mordeu inteirinha. Bom, depois de tudo isso, o que aconteceu? Em 1903, ela tinha apenas 25 anos de idade. Aí veio a falecer. Quer dizer, uma pessoa que faleceu, viveu muito pouco,
25 anos de idade. E nesses 25 anos, quanto sofrimento que ela não teve. Mas sempre teve o apoio do seu anjo da guarda. Sempre. Nunca, em ocasião nenhuma, o anjo da guarda deixou de dar assistência para ela. Então, meus amigos, meus que têm parente doente, que tem, que tem sofrimento, que não, às vezes não tem consolação, rezem para o anjo da guarda, peçam para que Deus peça ao anjo da guarda para lhe ajudarem. Ó meu Deus, enviai meu anjo da guarda para me ajudar em tal situação. Rezem bastante, rezem a coroinha de São Miguel, rezem o terço. Sem oração não adianta, você, eu quero que Deus me ajude, mas não reza. Então tem que rezar para que Deus possa ajudar as pessoas, né? Eu queria agradecer o blog A Grande Guerra e a Alexandria Católica, da onde eu peguei essas fotos de Santa Gema Galgani. Então eu queria deixar o crédito aqui, tá certo? Desses dois blogs maravilhosos, A Grande Guerra e a Alexandria Católica. Espero que os senhores tenham gostado dessa exposição que eu fiz. Foi especialmente para as pessoas que sofrem muito, para eles verem que tem gente que sofre mais do que a gente. E peçam ao anjo da guarda para nos ajudar. Que São Miguel Arcanjo sempre nos proteja e que Deus mande os anjos da guarda sempre nos proteger e nos ajudar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, ilumina. Amém. Nos cum prolepia benedicat Virgo Maria. Essa frase em latim quer dizer: a Virgem Maria com seu Puríssimo Filho nos abençoe. Salve Maria.